Olá, boa noite. Depois me fala se vocês estão me ouvindo bem, que eu acabei de ligar o fone de ouvido aqui, eu não sei se está funcionando. Boa noite, pessoal. Muita gente entrando. Gente, hoje a live vai ser super especial, porque assim a gente vai ter a honra, que é uma honra, de conversar com o Dr. Diego Tavares. A gente vai conversar sobre alguns aspectos gerais do transtorno bipolar. Então, assim, o Diego Tavares é com certeza um dos maiores especialistas do Brasil. Eu tô falando isso antes dele entrar pra ninguém me corrigir, pra ele ficar assim, ah, não é isso, não é isso. Mas ele é um dos maiores especialistas de transtorno bipolar do Brasil, que está da América Latina. Então ele sabe muito, ele tem uma experiência clínica muito vasta e ele sabe muito porque ele estuda sobre isso, ele é pesquisador na área. Então é um prazer imenso a gente estar com ele aqui hoje, né, e aproveitar o máximo possível do conhecimento que ele vai trazer pra gente. Tem muita gente chegando, aí o Diego acabou de entrar, vou colocar ele aqui na live pra gente poder conversar. Boa noite, pessoal. Diego, Oi, olá, opa, tudo bom? tudo bem? E você? Deixa eu ver aqui qual é o filtro mais que mais se esconde. Não, Diego, depois de trabalhar o dia inteiro, né? Que eu sei que você acorda cedo também. A gente começa cedinho, ainda fazer uma live, 8 horas da noite. As Não, pessoas têm que valorizar muito a sua presença aqui. Pai de família, cheio de e obrigação. pior que ele não deixa você escolher antes de entrar, né? Fica na cara que você tava escolhendo o filtro, né? É, eu também pensei nisso, mas eu falei assim, não, mas a gente tem que escolher aqui na hora. Mas tá E ótimo, não aí, precisa de filtro. não, já achei, já tá. Já Ah, tá já uma tá. aqui, já foi rápida que a olheira já foi escondida, né? Ai, ai. Mas, Diego, eu estava aqui falando um pouquinho, né, que é uma honra receber você para a gente conversar sobre transtorno bipolar. Conversar sobre algumas coisas que eu considero que podem parecer básicas para a gente ou para quem segue a gente há muito tempo, mas tem muita gente nova chegando todo dia e as pessoas ainda não sabem exatamente o que é essa condição, o que é esse transtorno bipolar. As pessoas ainda associam, né, Diego, a bipolaridade à questão de euforia, né? Muitas vezes eu vejo aqui na caixinha de perguntas ou profissionais tirando dúvida, falando assim: ah, mas eu nunca fiz euforia, ou esse paciente nunca fez euforia, né? Como se isso excluísse a condição, como se fosse a apresentação mais frequente do transtorno bipolar. Aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre essas apresentações mais frequentes e que não é euforia mesmo. Então, se a gente for ficar procurando euforia na história do paciente, a gente não vai diagnosticar a maior parte dos portadores do transtorno bipolar, né? É isso aí. Eu queria agradecer. Eu me convidei na cara dura para fazer essa live com a Amanda, porque ela voltou para o Brasil, para quem não sabe. Então, quem quiser fazer consultas agora, pode procurar que ela está disponível, né? Online também, Amanda, ou Online não? agora, estamos Ah, online. finalmente. Tô, Então, tô se aderiu ao super, online, né? tô super adaptada ao online agora. Ai, que bom. Então, assim, então, bem-vinda de novo ao Brasil. E, e legal, assim, né? Eu tava pensando hoje, né, sobre essa live, né, no carro indo para a faculdade. Eu falei, gente, essa coisa, né, esse tema, esse assunto, será que eu vou encher o saco dele algum dia? Porque a gente trabalha, assim, todo dia, no meu caso, eu só estou atendendo esse transtorno, né? Tem depressão resistente também, mas a maioria acaba sendo bipolaridade também.
E na faculdade isso, pesquisa é isso. Mas por quê? Porque o transtorno bipolar ele é multifacetado. Então eu acho que essa é a grande graça do transtorno, mas ao mesmo tempo é a grande desgraça, né? Porque infelizmente acaba trazendo muita dificuldade no diagnóstico por ser muito camaleônico mesmo, né? E é claro que existem aqueles portadores de transtorno bipolar tipo 1 de livro, em que a pessoa muda completamente a personalidade e fica eufórica, grandiosa, falante, sem dormir, e todo mundo olha e fala: Meu Deus, tá em alguma coisa tá estranha, tá surtada. É claro que existe, mas isso acaba não sendo a maioria das pessoas. E é muito interessante porque lá atrás, quando houve o entendimento sobre o transtorno bipolar, naquela época chamado de doença maníaco-depressiva, todas as depressões recorrentes e todos os indivíduos que tinham mania recorrentes, ou os indivíduos que oscilavam entre mania e depressão, estavam dentro de um mesmo diagnóstico, porque a característica principal para o diagnóstico não era a bipolaridade, como hoje é o termo utilizado, mas sim a elevada recorrência de alteração de humor. Então, isso mudou ao longo do tempo por conta de algumas correntes teóricas em 1980, que a gente brinca que infelizmente foi a catástrofe, porque a hora que eles, né, categorizaram a bipolaridade como tendo a obrigatoriedade de dois polos visíveis e evidentes, isso tornou uma destruição total de grande parte do espectro bipolar, porque a maior parte desses indivíduos vai ter muitas depressões recorrentes, é uma doença praticamente depressiva, com o polo de cima muito sutil ou até o polo de cima dentro do episódio depressivo nos estados mistos. Então, isso assim, isso torna a categorização da doença muito difícil, porque ficou como transtorno bipolar quem tem só aquela apresentação onde o polo de cima fica muito evidente, né? E o que a gente vê na prática, né, Diego, e vê nos estudos, né, não é essa questão da euforia. Muitas vezes o paciente ele vai chegar para ele não vai chegar para a gente porque ele fez euforia. Primeiro, a não ser que tenha sido um transtorno bipolar tipo 1, ficou psicótico, francamente eufórico. Mas esses pacientes vão chegar em depressão ou em ansiedade, muitas vezes, né? E aí eu vejo que falta ainda, eu não sei se é lógico que transtorno não tem cara, mas esses pacientes muitas vezes não são pesquisados para bipolaridade. E é uma doença, uma condição muito frequente na psiquiatria, né? Então eu fico pensando nisso, assim, como que o paciente deprimiu 3 vezes? Se ele deprimiu uma, já é nossa obrigação pesquisar a bipolaridade, que é uma doença muito depressiva, né? Mas esses pacientes parece que não passam por essa investigação e vão perdendo anos e anos a fio dentro do diagnóstico incorreto de depressão recorrente ou de depressão resistente, ou até nem ganha esse nome, fica só como depressão e tomando múltiplos antidepressivos ao longo, às vezes, de 10, 15, 20 anos, tornando a doença ainda mais difícil de ser tratada, né? E eu acho assim, as classificações diagnósticas, elas foram muito importantes, porque sem elas era uma terra de ninguém, porque os diagnósticos eram baseados naquilo que o profissional interpretava sobre a pessoa. Então, se ele achava que, bom, ele tem autismo porque a mãe dele é muito fria, então ele não quis fazer contato com essa mãe porque ele olhava e via uma mãe muito gelada, muito fria, então ele passou a não fazer. Tinha essas interpretações esdrúxulas hoje pra gente, mas tinha as interpretações sobre autismo, sobre esquizofrenia, sobre doença, episódio maníaco, sobre episódio depressivo, tinha muitas interpretações, assim como tem interpretação astrológica, astronômica, de signo, de corrente maldição na família que leva a suicídio. Ainda tem hoje, em pleno século XXI. Mas os critérios diagnósticos foram muito importantes. Mas, ao mesmo tempo,
E isso não é uma crítica, porque na realidade a coisa evolui com o tempo. Então talvez nós só estamos atrasados no tempo. Quem vai nascer daqui 30 anos vai ter muito mais sorte que a gente, mas a gente tem muito mais sorte do que quem nasceu em 1980, porque os coitados tinham diagnósticos muito horríveis naquela época, né? Imagina, naquela época se alguém não tinha estado misto como é hoje. E aí, como é que É. ficava aquela loucura? Então nós temos que agradecer a evolução. Mas sabe o que eu acho que acontece? Com a evolução dessas classificações, foi definido os quadros clássicos. Então, mania é isso, depressão é isso, estado ansioso é isso, estado de toque é isso, dependência, abuso de substância é aquilo. Só que o grande problema é que existem as doenças principais, mas elas podem, os comportamentos eles podem estar como sintomas dentro de outros transtornos. Então, dentro do transtorno bipolar, eu posso ter uso de substância. O que é diferente da dependência química, transtorno. Eu posso ter ansiedade, o que é diferente do transtorno de ansiedade primário. Só que isso, as pessoas, infelizmente ainda, os profissionais, existe uma grande dificuldade nisso, porque não existe uma hierarquização. Porque se a gente pega os livros no início, em 1980, eles deixavam bem claro: se o indivíduo tem sintomas clássicos de esquizofrenia, e ele tem sintomas ansiosos, esses sintomas ansiosos são da psicose até que se prove o contrário. Da mesma forma, se ele deprimia porque tinha uma alucinação auditiva que falava coisas ruins sobre ele ali no surto esquizofrênico. Aquilo ali era da esquizofrenia até que se provasse o contrário. E em seguida o transtorno bipolar. Se a pessoa tem ansiedade ou depressão, aquilo é da bipolaridade até que se prova o contrário. Então, essa hierarquia. A hora que perde essa hierarquia, acontece o que a gente vê hoje, onde está ansioso, tag. Tem pensamentos intrusivos, tem um toque junto. Usa substância, tem uma dependência de substância. Tem um déficit de atenção, tem um TDAH. E aí vira uma coisa muito complexa e muito sem sentido, né? Porque não se sabe qual é o quadro principal. E a gente vê também, né, Diego, essa questão de classificar ao invés de diagnosticar, né? Que é você pegar os critérios diagnósticos e fazer tipo um checklist. Tanto os leigos fazem isso com teste de internet, quanto muitos profissionais falam, não, mas o paciente tem isso, então ele tem TDAH. Mas isso é uma classificação. O diagnóstico é a anamnese, é história longitudinal, o critério diagnóstico, mas é todo o exame da súmula, né? Que é o exame que a gente faz lá do paciente na hora da consulta. Então, acho que as coisas também estão indo muito para um lado classificatório e menos da riqueza que é um diagnóstico, né? Propriamente dito. E a psiquiatria, ela é uma ciência como qualquer outra da medicina. Ela não é uma ciência subjetiva como as pessoas tanto acham que é, né? A gente tem os critérios rígidos, a gente tem uma forma certa de fazer uma entrevista com o paciente, de entender um diagnóstico, e as pessoas ainda acham que é uma questão de opinião, né? Ah, eu acho que é TAG, o outro acha que é bipolar, e aí as coisas acabam se perdendo um pouco. Porque a história ao longo da vida de qualquer doença é muito importante. Se você chega para mim e diz, estou com tosse e estou com falta de ar, aí eu não pergunto, quando começou a tosse? Você tem gato em casa? Você perdeu peso e está tendo sangue nas fezes junto com a falta de ar? Gente, tá vendo que as hipóteses diagnósticas vão mudando completamente conforme novas coisas vão sendo inseridas a esses sintomas. Então, é a mesma coisa. Tosse, eu posso ter resfriado, posso ter gripe, posso ter sinusite, posso ter pneumonia, posso ter covid, posso ser uma manifestação de um câncer que acometeu o pulmão. Então, não existe sintoma, diagnóstico sem você ter um raciocínio clínico. E para você ter um raciocínio clínico, você precisa de tempo. Você precisa ter. Primeiro, você precisa ter vontade, né? Eu acho que assim. Eu fico pensando assim: quem não gosta de conversar com gente não tá na área errada. Porque assim, a psiquiatria é a área mais futriqueira que existe, né? Porque tem hora que eu fico me pegando, gente, o que que eu tô perguntando? Será que isso. Porque a gente vai perguntando e perguntando, né? E a hora que a gente sai desse ambiente que é o nosso consultório, na vida real a gente se vê conversando com as pessoas,
Às vezes, como se a gente estivesse fazendo uma anamnese, né? Nós estamos num ambiente de escola, os pais, os alunos começam a conversar comigo, eu tô vendo, tô fazendo umas perguntas que eu tenho que ter. Peraí, mas eu não tô. Não tem nada a ver eu fazer essa pergunta assim, invasiva. E na consulta a gente faz porque a gente quer correr com o tempo e perguntar o máximo de coisas que a gente conseguir para desvencilhar aquele problema, desvendar aquele problema, né? E conseguir entender aquilo que a pessoa tem. E para isso a gente tem que ter tempo, né? Infelizmente é muito, uma profissão muito delicada, porque eu tenho que perguntar como, quando, onde, por quê, né? Usou alguma substância, estava com sintoma de alguma outra coisa, isso é a primeira vez que aconteceu, começou na sua infância, começou na sua adolescência, você estava onde, fazendo o quê, em que momento da vida, estava tomando qual remédio quando isso aconteceu, estava usando um remédio para emagrecer, não estava, estava usando algum psicoestimulante, tinha bebido, não tinha. Então é muito complicado isso, né? É tudo muito complexo mesmo. A nossa profissão é como qualquer outra ciência médica, né? A gente faz uma pesquisa e a nossa pesquisa vai ser de comportamento, emoção, sentimento, né? De tudo aquilo que o cérebro faz para o paciente, né? Para a vida da gente. Então a gente acaba pesquisando muito os comportamentos. E tinha um preceptor meu na residência que ele falava uma coisa interessante. Ele falava assim: ó, escute seu paciente, ele está te dando diagnóstico, mas não deixa ele só ele falar, porque você tem que investigar. Então é uma coisa muito complexa, né? Saber fazer uma boa entrevista psiquiátrica. É uma Mas dança onde você tem que dançar com a pessoa, mas você tem que guiar a dança. Só que ao mesmo tempo você tem que deixar a pessoa feliz com a dança, porque ela tem que sair da consulta também satisfeita com a forma que ela contou, o que ela contou, o que você explicou. Então, assim, e para isso a gente tem que estar bem também. Olha como é tão complexo, porque diferentemente de outra área. Eu chego e falo, ah, Amanda, é o quê? Dói no joelho, dói no frio, dói no calor, é a primeira vez que dói, ou dói já há muitos anos, você tomou o quê de remédio, tá bom, tchau, tchau, tá isso aqui. Não, você tem que estar bem, porque você tem que estar prestando atenção, você tem que saber o que você vai perguntar, você tem que conduzir para você confirmar ou excluir aquilo que você está querendo ver. Ao mesmo tempo, tem que ser na hora certa para que não seja uma consulta estranha, esquisita. Ao mesmo tempo, tem pacientes que são maravilhosos porque eles vão dançando com você na entrevista e dando explicações claras, objetivas, rápidas, completas. Outros não, não. Tem horas que você chega no fim da consulta e você fala, pelo amor de Deus, eu não sei o que essa pessoa tem. E agora? Mas eu preciso dar um diagnóstico. Essa pessoa pagou essa consulta. E aí, mas os dados como a pessoa traz, da forma como ela traz, não são bons, assim, e claro, ela fala o que ela pode. Ela é, não tem, ela não lê o livro, ela não, né, ela vai contar da forma como ela conseguiu. Então, assim, tem toda essa complexidade também do lado de cá, né, que a gente passa por isso às vezes. um paciente muito prolixo, muito circunstancial, às vezes ele, né? E a gente sente também, às vezes no final da consulta, fala, nossa, foi uma consulta mais difícil, mais complexa, né? Tem consultas que são mais fáceis, então é uma doação mesmo. Mas, Diego, eu queria que a gente discutisse um pouquinho, né, da sua experiência, assim. E uma pergunta que eu recebo muito no Instagram, hoje eu fiquei filtrando lá o que que eu mais recebo para a gente tentar se falar um pouquinho na live. Mas afinal, assim, qual que é a diferença? Lógico que não é uma pergunta tão simples, nem que você vai responder agora e vai ficar tudo certo. Mas qual que é a diferença básica para um profissional de saúde ou para um paciente entender a diferença de mania e hipomania? Porque eu entendo que as pessoas ainda esperam muito da hipomania, como se ela fosse muito evidente ou como se ela modificasse muito os comportamentos do paciente. E aí, muitas vezes, ele fala que ele não fez hipomania, ou o profissional fala, não, ele tinha impulsividade, irritabilidade, mas eu não fechei, não consegui fechar para hipomania ou para mania. Como que é mais ou menos o caminho para diferenciar essas duas coisas?
Então, essa é uma pergunta muito difícil, porque a comunidade científica também está se debruçando sobre ela, né? Tem uma estratégia chamada AREDOC, que não é ARDOC, é AREDOC. Se você colocar isso no PubMed, você acha esse artigo, onde eles estão tentando novamente reestruturar os critérios para a definição de mania e hipomania, porque infelizmente, até o presente momento, o que acontece com os critérios americanos, que é o que o mundo inteiro utiliza, é basicamente um copy-cola, copy-paste, dos mesmos sintomas. É claro que são os mesmos sintomas, mas não é da mesma forma que acontece. Então, isso dificulta muito, porque da maneira como a gente tem hoje, a hipomania, ela na realidade é uma mania leve. Então, na realidade, o DSM, ele só captura pacientes bipolares tipo 1. Se a pessoa for ler aquilo e aplicar daquela forma como está, ela vai conseguir capturar bipolares tipo 1 mais graves, bipolares tipo 1 mais leves. Mas os bipolares tipo 2 não são indivíduos com transtorno bipolar tipo 1 leves. É um outro quadro que se aproxima até geneticamente muito mais e até hereditária, em carga de herança genética, várias características se aproxima muito mais do transtorno depressivo, maior da depressão clássica, do que do próprio transtorno bipolar tipo 1. Então, olha qual a complexidade disso, né? Assim, de uma forma geral, cada vez mais o transtorno bipolar tem sido visto de uma forma espectral. Ou seja, que eu vou ter muitas gradações diferentes da intensidade dos sintomas até aquilo em que eu posso estar com características que lembram uma hipomania, mas que não oscilam com depressão, são constantes ao longo da vida da pessoa e que eu vou dizer que aquilo é traço de personalidade, uma hipertimia, por exemplo, né? Uma pessoa mais extrovertida, mais expansiva e só. Não vou dar nenhum tratamento medicamentoso e nem vai haver necessidade de psicoterapia muitas vezes. Então, assim, de uma forma assim mais grosseira, a mania é uma alteração inequívoca de comportamento. Então, por exemplo, e eu não preciso conhecer o indivíduo para saber que ele está em mania. Então, eu desço aqui no prédio e vejo uma pessoa ali no hall, falando sem parar, dando risadas e com comportamento desorganizado, mexendo nos quadros, pondo o quadro no chão, sobe em cima do quadro, começa a dançar, diz que aquele quadro vai curar as pessoas, diz que ele consegue ler a mente das pessoas, aí vem, põe a mão em mim, tem uma desinibição, uma impulsividade, sai pegando nas pessoas, de repente tira a camisa. Então, assim, um quadro muito, né, grosseiro, que eu tô dizendo, de um quadro maníaco, é aquele em que qualquer um vai dizer que a pessoa está com uma alteração de comportamento. O grande problema é que a maior parte dos quadros, né, não vão ter manias, vão ter hipomanias. E a hipomania ela vai ter apresentações muito distintas, porque os sintomas eles são mais leves e eles se alternam, eles não vêm todos juntos de uma vez, como na mania. Então, tem indivíduos em hipomania em que de fato conseguem dizer pra gente, olha, teve um momento em que eu passei um mês super desinibido, alegre, empolgado, falante. E nossa, uma coisa de dentro de mim, que eu acordava dando risada pro sol, e que vida maravilhosa. Gente, como que as pessoas não acham graça na vida? Como a vida é perfeita, e Deus é maravilhoso, e uma bênção, e uma sensação de plenitude. Tem pessoas que vão ter quadro assim, com humor elevado. Mas outras pessoas vão ter a hipomania com humor de irritabilidade, mas não uma irritabilidade de impaciência somente, mas uma irritabilidade de raiva, uma irritabilidade com descontrole. Então, eu sinto raiva e eu atuo naquela raiva. Eu mando uma mensagem, eu
posto num grupo uma coisa, eu sou grosseiro, explosivo com uma pessoa num ambiente de um restaurante, de algum lugar, e aquilo é persistente, não é que foi um evento isolado que a pessoa brigou no restaurante, mas a pessoa é no restaurante, é na farmácia, é em casa, é no com o porteiro, é um estado de humor interno, né? Então tem pessoas que o estado de humor é a disforia, é aquela raiva, ódio, aquela hostilidade e uma vontade de brigar, né? E não consegue segurar, porque a vontade está forte e o freio está fraco. Então, eu tô com vontade e naquele momento o cérebro não consegue dizer para, porque depois você vai ter que resolver isso. E a vergonha de ter que lidar com isso? Naquele momento não há esse entendimento. Naquele momento eu vou sim e não quero saber. Em outras pessoas, a alteração não é tanto de humor, mas a alteração é nos impulsos. E aí vai ser de várias formas. Tem gente que é com vontade de comprar, tem gente que é com vontade de doar tudo que tem dentro de casa, tem gente que é com vontade de sexo, masturbação, pornografia, tem gente que é com substância, né, vontade, eu quero beber de novo, e quero fumar, e quero usar substância. Tem gente que é com vontade de trabalho e não consegue parar com aquilo, né? Uma obstinação naquilo, e eu quero porque eu quero, quero. Impulsividade é esse querer excessivo, esse impulso aumentado. E aí vai ter várias. Tem gente que é com exercícios, tem gente que né, eu tenho uma paciente que, assim, até hoje ela discute comigo, né? Até que na última consulta eu falei para ela, tá bom, então você não tem transtorno bipolar. Então eu não sei o que você tem, mas você melhorou. Então é isso que importa. E você tá Chega a bem, hora que você. você tá bem, você voltou ao trabalho agora, tá quase voltando, voltou ao trabalho, não tem mais vontade de morrer, não tem pensamento acelerado, tá dormindo, então tá bom. Mas porque qual que era a briga dela comigo, né? Inclusive ela até foi numa outra consulta, a pessoa falou, imagina, você não tem transtorno bipolar, isso acontece, enfim, e tudo bem, a gente já sabe que isso acontece, a gente não fica chateado com isso, mas qual que era o quadro, né, que ela tinha? Então, quadros depressivos recorrentes, claro, muitos usos de antidepressivos, claro, muitos sintomas ansiosos, claro, mas tinha sim um episódio muito, muito claro de hipomania, onde depois de um término de um relacionamento, ela vira uma chavinha e fala: quer saber? Agora eu vou viver a minha vida e vou transar. E aí acaba se relacionando com uma pessoa do círculo familiar, né? Então perde um freio total para essa situação, né? Sem pensar nessa situação que ia acontecer ali, desconfortável, e na família. E depois isso não dá certo, passa-se um tempo, vem nova depressão e tal. E aí a grande questionamento que eu tinha com ela, né? Eu falei assim, mas isso que aconteceu, você acha que você decidiu, mas isso na sua linha de base você não era assim. Não é um comportamento que você, né, inerente à sua personalidade. Você nunca foi desse jeito. Você não tinha comportamento dessa forma. Ah, mas naquele momento eu fiquei com raiva. E eu queria ligar o F e mostrar para as pessoas que eu não tô nem aí para elas. Só que assim, o que a pessoa não entende é que num quadro, tanto de mania quanto de hipomania, não vai haver uma crítica. Não vai haver assim, olha, agora você está numa hipomania. Você está alterado, tá? Mas tudo bem, você pode decidir se você quer ou não. Mas isso que você está tendo não é bem você. Não, gente, se a gente está em hipomania ou em mania, uma médica uma vez internou, uma psiquiatra internou em mania lá no hospital. Ela sentou na mesa e falou: eu não estou em mania. Eu sei tudo, eu posso te explicar qualquer coisa, eu tô lúcida, eu sei onde eu sei meu nome, eu tô calma, tô tranquila, minha mente não tá acelerada porque não tem crítica.
E é complicado isso, porque se eu tiver em mania, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou brigar com todo mundo, eu vou falar, vocês param de me solta, vou acabar com vocês se vocês me internarem, vou processar todo mundo, porque eu não quero ser internado, por favor, não faça isso. Infelizmente é assim, o cérebro não vai perceber o que está acontecendo. Só que a pessoa está alterada, né? Então, esse entendimento de que os sintomas eles não vêm com uma crítica, pelo menos no primeiro momento, é muito importante, porque é só olhar para a sua história longitudinal e perceber. Ali houve um aumento de energia, houve um aumento de impulsividade, eu perdi o freio, eu fiz coisas que eu não faria, o meu cérebro desregulou. E tá tudo bem, é involuntário. E muitas vezes o paciente ele procura uma segunda opinião e a pessoa acata a justificativa do paciente, mas o paciente ele vai justificar porque é a única coisa que ele sabe fazer, né? O cérebro dele não avisa para ele, olha, estou alterado e você está tendo esse comportamento porque eu estou alterado. Então o paciente ele fala, ele justifica, porque eu terminei, ou porque eu estava estudando muito porque eu ia prestar vestibular, por isso que eu fiquei noites virada estudando. E na verdade a gente capta que naquele episódio teve um conjuntinho de sintomas, porque eles vêm juntos, né? Você não vem uma coisa solta só na história. Quando a gente sabe pesquisar, a gente vê uma alteração de sono, impulsividade, irritabilidade, a gente vê um conjuntinho acontecendo, né? Isso é muito interessante, porque os sintomas, eles se alternam, mas eles vêm junto. Então, às vezes a pessoa não vai ficar sem dormir. Pode ser assim, ai, todo mundo que está em mania fica sem dormir. Não, Não, todo mundo que está em hipomania fica, tem alguns que sim, outros que não. A pessoa que está em mania fica falante ou em hipomania, algumas pessoas sim, outras não. Fica hipersexualizado? Algumas sim, a maioria não. Então, assim, tem gente que não tem irritabilidade, nunca. Nunca tem irritabilidade. Tem gente que não tem ansiedade. Tem alguns pacientes, assim, nunca tive isso. Medo? Ai, uma sensação que algo ruim tá para acontecer, um aperto, uma preocupação, achar que o pior vai acontecer de jeito nenhum, nunca tive isso. Não tem, a pessoa não tem aquela predisposição para aquilo, mas ela tem os outros sintomas. Então não é complexo porque é isso. Você tem que reunir dados para conseguir chegar naquilo que melhor explica aquela situação, né? Mas uma coisa nos ajuda muito nessa análise clínica. Por exemplo, se a pessoa começa a ter depressões muito cedo e não para de ter depressões, eu já marco um pontinho. Se a pessoa teve muita tentativa de suicídio, também marco um outro pontinho. Tem história familiar de suicídio. Se a mãe é bipolar tipo 1, então, né? Gente, a gente está lidando com coisas invisíveis. Se eu tenho um dado muito óbvio e muito certo de um diagnóstico de bipolaridade tipo 1, por exemplo, isso é um dado assim preciosíssimo na avaliação. Não é que 100% dos casos vão ter algo, né? Porque eu tenho que ver a história, né? Mas eu já é um dado poderoso, então tem peso. Essas informações elas têm peso, mais peso, menos peso. Usou vários medicamentos e não teve resposta, ou usou um antidepressivo e entrou em euforia, por exemplo, ou ficou sem dormir, não dormia de jeito nenhum com aquele remédio, ou piorou a ansiedade com aquele remédio. Então são vários dados, né? A gente vai fazendo um compilado, né? Depressões muito cedo, né, Diego? Antes dos 20, dos 15 anos de idade, né? Isso tudo vai acrescentando para a gente pensar no diagnóstico, mas repetindo, não tem como atender um paciente em depressão e ele nunca ter sido pesquisado para bipolaridade, porque você está sendo muito, né? É uma avaliação muito rígida, assim, né? Você não está abrindo o leque, né? Porque a depressão, ela pode ser um sintoma aí dentro de várias condições e muito comumente do transtorno bipolar. Eu lembrei, Diego, né, de um fato, assim, que me deixou muito impressionado, que eu fui fazer uma interconsulta no Hospital das Clínicas com os alunos. Aí a gente foi atender um menino de 18 anos que tinha tentado suicídio, dando uma facada na barriga dele. E a mãe dele tinha transtorno bipolar do tipo 1. E o diagnóstico dele era unicamente de transtorno de personalidade borderline. Por quê? Ah, ele já tentou suicídio mais de 10 vezes.
Gente, a pessoa tá pedindo socorro ali na sua frente. Ela tentou 10 vezes, ainda bem que ela não conseguiu. Então, como que ele passa por múltiplas internações, né, no hospital, muitos psiquiatras vendo, e ninguém nunca colheu a história da vida da mãe dele, né? De ninguém da família, o histórico dele de depressões desde muito cedo, impulsividade, uso de substância. Então, assim, pode ter um diagnóstico de personalidade? Ok. Mas pode ter uma bipolaridade ali que a gente precisa abordar, né? E conseguir tratar corretamente um paciente que é tão grave assim, né? E eu acho que o problema muito é na formação do psiquiatra, porque eu vi, e a gente faz parte de vários grupos de internet e tudo, né? E é bom que a gente vai vendo ali como que as pessoas pensam, né? E uma vez teve um caso muito parecido com esse, e várias pessoas falaram: não, isso aí é bipolaridade, gente, pelo amor de Deus. E a pessoa que estava conduzindo o caso dizia o seguinte: gente, transtorno bipolar é raríssimo, é 1%. E depressão é 15%. Então, como é que vocês estão falando que isso é bipolaridade, sendo que é super raro e essa paciente nunca teve um quadro de mania psicótica? Então, assim, ficou claro na conversa, na fala da pessoa, que na cabeça dela a bipolaridade é raríssimo e que para ser bipolar tem que ter um episódio de mania. E ela ainda falou em seguida, ela tomou vários antidepressivos e não entrou em mania, o que na realidade é a minoria dos pacientes que tem viradas maníacas e hipomaníacas com antidepressivos, né? Então, isso tem muito a ver com a visão. E qual que é o grande, onde que está a origem desse, o cerne desse problema? Nos estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos, para quem não sabe, são estudos feitos por leigos com a população geral. Então, como se fosse um censo. Eu chego na casa da Amanda, eu sou leigo, eu não sou psiquiatra, e eu tenho uma entrevista onde eu pergunto: Amanda, houve algum momento da sua vida em que você ficou com o humor extremamente alterado, que as pessoas perceberam que você não estava no seu normal? Junto com isso, você ficou falante, sem dormir, impulsiva, o pensamento acelerado, tal. Se a pessoa fala não, já termina a investigação para transtorno bipolar ali. Só que, e aí com isso, o que foi visto nos estudos epidemiológicos? Que transtorno bipolar era uma doença em que você tinha 1% de prevalência e que o transtorno bipolar tipo 2, que é 5 a 8 vezes mais prevalente, ou seja, 5 a 8% da população, ganhava nesses estudos um diagnóstico, uma prevalência menor ainda do que do de 1%, era 0,2%. Ou seja, a falha ali estava na pessoa que faz a entrevista. Não é simples essa pergunta para investigar bipolaridade tipo 2. E aí, o que acontece? Aí se publicam esses dados. E aí, quando se publicaram esses dados, as pessoas leem e falam: bom, transtorno bipolar é 1% mais 0,2%. Então, 1,02, 1%. Então, depressão, que é mais fácil identificar, 15 a 18%. Ótimo, então é depressão o diagnóstico, porque isso é raríssimo, esse diagnóstico. E aí, quando você vai pegar estudos de coorte, que são estudos que o psiquiatra acompanha a pessoa por 20 anos, gente. A pessoa que fez isso, ela tem que receber uma lápide dizendo assim: obrigado por você existir na psiquiatria, porque você nos salvou. Esses estudos de coorte, tem um alemão, tem um outro estudo também, ai, me fugiu, acho que é Hungria, que foi feito. Esse estudo de coorte, eles sim mostraram que o transtorno bipolar tipo 2 chegava a 5 a 8%. Por quê? Porque inicialmente você vai ter um diagnóstico de depressão, depois uma outra depressão, só que a hora que você começa a ver entre as depressões, você identifica que a pessoa está ativando e ela mesma e nem os familiares às vezes percebem essas oscilações devido a essa sutileza do quadro, né? E graças a isso, quem tem acesso a esses dados, a esses estudos, começa a entender que o problema é mais complexo e que é um quadro mais disfarçado, né, de É. outras coisas. E quando a gente vai, né, Diego, assim, a gente sai do transtorno bipolar do tipo 1, que a gente vê o sintoma descolando, assim, da personalidade, no tipo 2 já, às vezes, muitas vezes inserido ali no que seria a personalidade do paciente, e quando a gente chega na ciclotimia, como que identifica? Só para a gente finalizar, né, que a gente falou tipo 1, tipo 2,
E chega na ciclotimia, a coisa fica muito mais difícil, porque ele é um paciente que não vai chegar para a gente com queixa, muitas vezes, de humor. Ele vai chegar com outras queixas de comorbidade, de fenômenos ali da ciclotimia, né? Exatamente. E aí, aí a gente vê também essas discrepâncias. Alguns estudos falam em 0,1%. E os estudos de coorte chegam a falar que a ciclotimia pode chegar a 10% da população. Então, seria o quadro até mais comum de bipolaridade e que provavelmente, não dá para dizer com certeza, seria um quadro que até ele pode ter alterações assim transitórias. Então, períodos da vida em que a pessoa tem mais sintomas, outros em que ela tem menos. E aí o tratamento poderia, de uma certa forma, ser maleabilizado ao longo do tempo, de acordo com essas flutuações, porque também tem uma interferência grande do ambiente, no caso de ciclotimia. Então, se a pessoa está passando por mais estressor, ela oscila mais, se ela está passando por menos, ela oscila menos. E aí o que dificulta ainda mais o diagnóstico, porque vai se justificar, não, mas é porque eu estava com um problema familiar. Então, por isso eu estava deprimida. Aí depois eu tive uma promoção no trabalho, então eu fiquei melhor, eu tive que trabalhar mais, claro, porque aí eu tinha que dar meu melhor, e aí eu tinha que dormir menos, e aí eu fiquei mais empolgado. Então aí é muito mais sutil ainda essas oscilações, e como você mesma disse, o diagnóstico acaba sendo feito, a pessoa busca, ela acaba sendo mais comorbidade do que um transtorno principal, porque dificilmente a pessoa vai chegar se queixando das oscilações de humor, mas ela vai chegar se queixando de uma ansiedade, de um pânico, de um transtorno alimentar, de um transtorno por uso de substância verdadeira até, mas que a hora que você olha, existe uma flutuação de humor que é crônica nesse caso. Então aí você não vai ter episódios de depressão e nem de hipomania muito claros, mas a pessoa ora se sente deprimida, mas continua trabalhando, fazendo as coisas, ora está mais irritável, depois está mais positiva, impulsiva e dormindo menos, aí depois oscila de novo, e aí vai-se um tempo também para identificação. Tanto a distimia quanto a ciclotimia, a psicoterapia ela é essencial, porque esses quadros muito crônicos, eu não gosto tanto de falar sobre isso, porque pode trazer um certo desânimo, né, para as pessoas, mas a pessoa às vezes não vai ter uma remissão total. Ah, eu estou totalmente eutímico. Vai ter alguma flutuação, e aí vai ser importante a psicoterapia para lidar com essas flutuações que o tratamento medicamentoso não está conseguindo suprir. É, verdade. Diego, eu acho que a gente contemplou muita coisa. Eu acho que a gente tem que deixar no ar aí uma próxima live para conversar de mais coisas com você, né? Eu acho que esclareceu muita coisa. Eu sempre aprendo muito com você. O Diego e o professor Arnaldo são as maiores referências que eu tenho assim, na minha vida para estudar sobre bipolaridade, com quem eu aprendo Mas muito, né? que eu aprendi com outras pessoas também, né? Assim, na internet, as pessoas às vezes surgem do nada como se elas fossem as e não é assim, gente. Na realidade, a gente tem pessoas muito importantes na nossa vida, tem os autores, os artigos, que são pessoas que a gente não conhece, mas que estão fazendo uma contribuição mundial muito grande com o mundo inteiro, quando eles disponibilizam o seu conhecimento científico. E é aquilo que eu sempre digo, assim, né? Toda vez que a gente escuta uma coisa, uma pessoa, a gente aprende com ela, né? Então, às vezes, assim, eu acompanho as coisas que a Amanda coloca e eu falo, meu Deus, isso aqui realmente faz sentido. Nayade, João, Eduardo, Karen, várias pessoas que estão, né, dedicadas nesse tratamento, diagnóstico e tratamento do transtorno. Então, assim, a gente tem que agradecer as pessoas mais velhas, né? Professora Doris, professor Ricardo, professor Frederico, professor Arnaldo também, que eu conheço. Essas pessoas, elas começaram a fazer psiquiatria e até era terra, era chão. Tipo, não tinha asfalto, não tinha.
Não tinha essa cadeira confortável, esse veículo que a gente tem hoje, né? PubMed, né, Diego? Você vai lá, pesquisa, né? Clinical Trials, eles não tinham nada disso, Tinha né? nada disso. E assim, eu brinco sempre com a Amanda que eu gosto de ter ela como uma amiga e uma aliada, né? Porque o que acontece é que a gente muitas vezes vai na contramão do que é feito na psiquiatria, né? E os meninos, o pessoal que faz o curso, eu falo para eles, eu falo assim: vocês quiseram estar aqui, eu não obriguei ninguém. A partir do momento que você cruza essa linha e entra, a sua vida vai se tornar mais difícil. E a Vai se tornar mais difícil. responsabilidade é muito alta, né, Diego? É muito alta. Às vezes é melhor você não saber que aquilo é um pecado e cometer o pecado. E você não vai ser julgado por aquilo lá no juízo final. Mas agora que você sabe que aquilo está errado, você já não consegue mais. Então, É, se você sabe o que é um estado misto, se você sabe o que, que é esse remédio, se eu fizer essa escolha, você não vai conseguir dormir tranquilo com aquilo, né? Então, é um tipo, e é mais complexo, porque você tem que perguntar mais, você tem que checar mais. Ainda assim, você pode errar, né? A gente também não é passível, imune a erros. Enfim, mas eu acho que, assim, apesar de tudo, vale a pena. Tem que persistir no tratamento, confiar no médico, estudar, saber que a pessoa que está do outro lado aí, ela é quem sabe mais sobre o próprio transtorno dela. Se ela tem que confiar no médico, mas depois de um tempo, se aquilo não está seguindo aquilo que ela acha que poderia seguir, ela troca. Não tem problema. Mas ela tem que dar oportunidade também para aquele profissional acertar, né? Conseguir acertar. Mas também, se não está evoluindo, ela troca. E assim é a vida. Mas informação é muito importante, né? é. Informação sempre é muito válido. Eu só vou falar pro pessoal da live que eu vou dar um recadinho, eu vou despedir do Diego, porque o Diego trabalhou o dia todo, tem a Mariana. Queria te agradecer, Diego, de verdade. Muito obrigada, né? É sempre uma oportunidade muito grande aprender com você. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e em breve eu quero que você venha na minha página, vai estar aqui. Estou muito feliz de você ter voltado. Eu me convidei para participar justamente porque eu queria te dar as boas-vindas de volta, né? E dizer que você é muito importante nessa área, o trabalho que você faz, a paciência de responder as caixinhas, de tudo que a gente faz, né? Às vezes a gente tem que atender, a gente tem que responder os nossos pacientes que estão entre as consultas com problemas, com os remédios. A gente tem que fazer coisas acadêmicas, a gente tem que mexer com o Instagram. Hoje em dia, olha, assim, a demanda é muito grande, né? Mas também é muito recompensador ver as pessoas agradecendo e nos prestigiando. E eu queria dizer que eu agradeço pelo teu trabalho que você faz no Instagram e continue, continue. Obrigada, Diego. Eu também agradeço muito, porque eu aprendo muito com você e eu tenho certeza que os pacientes aprendem muito, porque o meu material de psicoeducação é siga o Dr. Diego Tavares no Instagram, compre o livro do Dr. Diego Tavares, assista os vídeos do YouTube. Então, assim, você faz parte do meu material de psicoeducação, porque é uma linguagem muito acessível para os pacientes. Isso é muito bom. Então, um beijão Obrigada. e tudo de bom aí com esse curso, que ele continue trazendo, como já trouxe para milhões, milhares de psiquiatras e psicólogos, o entendimento, porque com isso a gente está fazendo uma função na vida que é mudar, né, o destino das pessoas, e isso assim. É, não há nada mais recompensador do que isso, né? É, com certeza. Diego, Tchau. obrigada. Boa noite. Pessoal, eu queria dar um recadinho para vocês, né? A gente terminou a live, foi muito bom estar aqui com o Diego. Eu fico nervosa, gente, porque assim, é uma pessoa, né, um super especialista no assunto, trazendo muita informação para a gente. Mas o que que é o recado que eu queria dar para vocês?
que a gente vai abrir, né, eu e a minha equipe, a gente vai abrir por 48 horas apenas, não tem número de vagas, é tempo, 48 horas, o curso Dominando o TAB. Então, para quem não fez, foi aberto acho que em setembro do ano passado. A gente não tem uma previsão de abrir esse curso novamente. Então, a gente vai dar oportunidade para quem adquiriu o curso de depressões. E quem quer adquirir o curso de TAB, é só escrever aqui nos comentários "eu quero", em caixa alta, que você vai receber todas as instruções para participar do curso. Então, se você quer participar, digita aqui nos comentários "eu quero", para vocês participarem. O que o curso aborda, né? O curso aborda desde aspectos muito básicos, né, de como fazer uma boa anamnese, como que é a entrevista com o paciente, porque não adianta, gente, você entender o que é uma hipomania, entender o que é uma mania na teoria e não saber avaliar isso durante a anamnese. Então, gente, para fazer uma boa avaliação, você tem que saber fazer uma boa entrevista. Você quer chegar num diagnóstico. Sem entrevista, você não chega no diagnóstico. Então, tem aula de anamnese. A gente tem as aulas todas separadinhas, assim, de conceitos muito básicos a conceitos muito avançados no final do curso, até sobre aspectos gerais do tratamento, né? A gente tem um módulo no curso só para psicólogos. Então, a Ana Beatriz, psicóloga, que é uma psicóloga que eu adoro, que sabe muita teoria, tem uma experiência prática já de quase 10 anos, ela trouxe um módulo só para vocês. Tem 4 ou 6 aulas, estou confusa agora, não sei se é 4 ou 6, mas é um curso dentro do curso de técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, tudo separadinho para você que é psicólogo aprender a fazer psicoeducação, aprender como fazer o seu paciente aderir ao tratamento. Por que a gente não consegue aderência? Né? A Ana Beatriz, ela fala sobre isso, eu falo sobre isso no curso também. Como fazer meu paciente aderir? Primeiro, eu tenho que ter o conhecimento, porque se eu não conheço certa patologia, como que eu vou fazer psicoeducação? E se eu não faço psicoeducação, como que o meu paciente vai aderir? Então, o curso, gente, ele está muito completo. É uma oportunidade porque a gente não sabe quando que a gente vai abrir ele de novo. Então, eu quis deixar essas 48 horas para vocês, tá? Para quem quiser, o link também tá na minha bio. Então, tem aula de estado misto. Ó, gente, foguete. Agora eu não entendi nada. Fiz alguma coisa que saiu foguete aqui. Mas a gente tem aulas sobre depressão mista, hipomania mista, mania mista, os estados mistos, os tratamentos dos estados mistos, como identificar a hipomania, tem uma aula só sobre isso, como identificar a hipomania, uma aula de quase 1 hora só sobre isso, né? Como fazer o bom diagnóstico, o que é realmente transtorno bipolar, né? Então, se vocês tiverem interesse, é só digitar "eu quero" e eu espero vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Pacientes não, gente, paciente e leigo, a gente trata com muito carinho, a gente não vende curso para paciente leigo, eu não vendo. Eu não acho isso justo, eu acho que eu tô aqui todo dia no Instagram para isso, para responder as dúvidas de quem é leigo, no inbox, na caixinha de perguntas. O conteúdo do feed é para quem é leigo, é para quem é paciente. Eu não acho justo mesmo vender curso para paciente leigo, porque pode ser uma falsa esperança de estabilidade, né? De que você vai fazer o curso e você vai alcançar a estabilidade. Então, eu não faço isso, né? É mais para profissional de saúde que quer aprender realmente a identificar e tratar corretamente o transtorno bipolar. O curso está disponível por 2 anos na Hotmart. Então, vocês têm, né, a oportunidade de assistir às aulas. E tem a comunidade, gente. A gente tem um grupo no Instagram exclusivo. Tem um super grupo que eu tô lá todos os dias. Muitos psicólogos já muito experientes, que sabem muito de transtorno bipolar, respondendo às dúvidas, a gente discutindo juntos. Então, vocês vão ter direito ao curso e à comunidade, né? Que é o grupo no WhatsApp que a gente tem lá diariamente as discussões de caso, tá bom? Então, quem quiser, é só digitar "eu quero". Tem certificado? Tem, claro. Tem certificado, sim, se não me engano, é certificado de 20 ou 25 horas, alguma coisa assim.
É de 20 a 25 horas, assim que você conclui o curso, você tem um certificado, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui que eu respondo. Isso, gente. Digita eu quero que vocês vão receber ou vão no link da bio, é só 48 horas. Então, começa hoje, vai fechar quarta, quinta-feira à noite, a gente fecha as inscrições dessa turma do ano. Lembrando que é a última turma que vai ter o preço especial, né? Porque a gente lançou em setembro com preço especial. Essa é uma reabertura desse curso de setembro. Então, o preço também é um preço reduzido. E depois a gente deve lançar esse curso, eu não sei quando, talvez o ano que vem. Tá bom? Tem que ser só profissionais de psicologia e profissionais da área da saúde mental, né, gente? Que eu considero que é mais importante. Aí a Sônia, super indica a Sônia, gente, terminou o curso, foi uma das primeiras a terminar o curso, porque eu olhei lá na Hotmart, a Sônia é muito CDF. Então, é uma psicóloga incrível aí, que já terminou o curso, já fez o curso. Mas é isso, né, gente? Queria deixar meu abraço para vocês, agradecer por vocês terem participado, terem ficado aqui com a gente, né, nessa live incrível que o Diego proporcionou. Então, um abraço para vocês, o link está na minha bio, viu? Beijo, beijo.